Graça e paz a todos. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 22 em diante, uma palavra de Deus para nossos corações. E disse aos seus discípulos: Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem colhem, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, Jesus, nesse texto, ele trata a respeito da ansiedade, dessa coisa que atormenta o ser humano ao longo de toda a sua existência. E Jesus, ele estava convocando os seus discípulos, não somente os seus discípulos, mas as pessoas que de alguma maneira o acompanhavam, que estavam nas multidões onde ele estava, alguns buscando uma cura, um milagre, outros também para ouvir a sua palavra. E Jesus, ele fala a respeito da ansiedade, dessa angústia, dessa preocupação que é comum a todos nós seres humanos. E Jesus traz-nos uma visão diferente a respeito dessa questão de angústia, de preocupações. A preocupação, estar preocupado, a palavra já quer dizer estar ocupado antes, Preocupado, estar ocupado antes, quer dizer, alguma coisa que ainda vai acontecer e por ela nos ocupamos agora. Antes que isso aconteça, antes que isso venha a se realizar, a gente já começa a sofrer, a ocupação daquele acontecimento e começamos a nos cansar, começamos a nos sentir cansados, exauridos, somente em pensar em determinadas coisas que pode acontecer. E Jesus, então, ele fala com seus discípulos a respeito dessa angústia, dessa questão complexa, porém, Jesus a considera como uma coisa tão infantil, Ele disse para que eles olhassem para as aves, Porque as aves não trabalhavam, não plantavam, não tinha um armazém, um celeiro, não tinha uma colheita, e contudo o Pai Celestial as alimenta. Então, Jesus pediu que eles olhassem para as aves, que as aves não andavam preocupadas com o que haveriam de comer depois, no dia seguinte. E ele disse também para que eles olhassem para os lírios do campo, que os lírios, eles não tinham uma tecelagem, não teciam suas vestes, não faziam suas roupas, porém ele diz que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer desses lírios do campo. E aí ele conclui dizendo: se o Pai Celestial veste a erva do campo, que hoje está bonita no campo e amanhã é lançada no forno, é queimada, quanto mais a vós, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Então, o ser humano, ele vive uma situação muito complexa a respeito disso, porque estar preocupado com o amanhã, estar preocupado com essas coisas dessa vida, denota também um pouco de falta de fé, Falta de crer na provisão de Deus. E Jesus alerta para isso, para que os discípulos dele não andassem angustiados, não andassem ansiosos pela vida. E uma das coisas cruciais que Jesus menciona nesse texto, ele fala dessa coisa que além de infantil, é uma coisa muito tola.
que ele disse assim: qualquer de vós que sendo solícito poderia acrescentar um côvado à sua estatura? Quer dizer, ninguém poderia acrescentar 45 centímetros à sua estatura. A pessoa nasce numa certa altura, cresce até certa altura, e ele não pode mudar isso, não consegue mudar, não consegue fazer com que ele seja maior, 45 centímetros de altura, e Jesus disse que isso seria uma coisa mínima, que acrescentar um côvado à estatura seria coisa mínima. Ele disse: se vocês não conseguem resolver essas coisas mínimas, quer dizer, você não consegue nem acrescentar 45 centímetros na sua estatura, quanto mais você vai preocupar com o seu alimento, com as suas vestes. Se você não consegue resolver as coisas pequenas, por que você vai ficar angustiado pelas coisas grandes? Então ele quis dizer que essa coisa de a gente ter o que comer, que a gente ter o que vestir, que a gente ter a manutenção da vida, isso é coisa grande. Isso é coisa para o Pai Celestial. Isso é coisa que Ele providencia para nós. Você já parou para pensar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é bondoso, concedendo ao ser humano, ainda que a gente saiba que existe muita fome pelo mundo afora, muitas pessoas passam fome, mas já está mais do que comprovado que a fome existe pela maldade humana. A fome não existe porque não existem alimentos para comer. A fome existe porque o ser humano não consegue repartir. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, providenciou na terra alimento para todas as pessoas que habitam esse planeta. O planeta hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas. E se todos os seres humanos tivessem uma quantia para comerem, se fossem distribuídos pelos seres humanos que são colocados para distribuir o alimento, não faltaria comida para nenhum ser humano nesse planeta. Falta alimento sim para pessoas em determinados países, inclusive até no nosso país mesmo falta alimento às vezes, nas regiões do Nordeste e em outras regiões que a seca é muito forte. Falta não porque a terra não produza, não porque não exista alimentos, mas falta porque o ser humano não consegue distribuir. O ser humano é maldoso. Então, Jesus quis dizer que o Pai alimenta todo ser humano, o Pai alimenta todas as aves, e assim Ele providencia a nós os alimentos. Imagina só, quantos bilhões de pessoas na Terra, quando você imagina